Você sabia que o jejum de Ester é considerado um dos mais poderosos e sobrenaturais da Bíblia? Hoje eu vou te mostrar o que a maioria não sabe sobre esse jejum. Será que ele pode ser feito hoje? Como fazer corretamente? E o que acontece no mundo espiritual quando esse jejum é feito? Se você já está cansado de orar e não ver resposta, se sente que há um bloqueio espiritual contra sua família, ou se deseja ver Deus agir com poder diante de algo urgente, então este vídeo é para você. Vamos começar pelo princípio, falando sobre esse jejum. Ele aparece no livro de Ester, capítulo 4, versículo 16. O povo judeu estava prestes a ser exterminado por um decreto assinado pelo rei Assuero, influenciado por Amã, um homem perverso. Diante dessa ameaça real, Ester, que havia se tornado rainha, faz uma convocação pedindo a Mordecai para reunir os judeus em Susã e jejuar por ela por 3 dias e noites, sem comer nem beber. Ela e suas servas também jejuariam antes que ela fosse falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, aceitando o risco de morrer. Aqui está o ponto de partida de algo sobrenatural. Ester convoca um jejum total, ou seja, sem comida e sem água, por 3 dias e 3 noites. Não foi um jejum simples, comum, de poucas horas ou com restrições leves. Foi um sacrifício intenso que colocou a carne em total submissão ao espírito. Um clamor coletivo com propósitos muito claros: proteção, intervenção divina e salvação de um povo inteiro. Você já imaginou o nível de fé para tomar essa atitude? Naquele tempo, entrar na presença do rei sem ser chamado poderia levar alguém à condenação imediata. Ester estava colocando sua própria vida em risco. Mas antes de qualquer ação humana, ela buscou uma ação celestial. Isso nos ensina algo muito poderoso. Antes de tentar mover a mão dos homens, é preciso mover o coração de Deus. Mas por que o jejum de Ester é tão sobrenatural? Porque ele representa um clamor diante da morte, uma rendição completa, uma dependência absoluta de Deus. Não havia tempo para jejum parcial, nem espaço para distrações. Era tudo ou nada. E quando o povo decidiu parar tudo e jejuar em unidade, os céus se moveram. O resultado você já conhece, mas o que talvez você não saiba é que, espiritualmente, esse jejum ainda carrega um peso profético nos dias atuais. Querido irmão, querida irmã, há situações em que apenas oração não basta. Há momentos em que a opressão é tão densa, o cenário tão desfavorável, que é necessário colocar o corpo inteiro em obediência espiritual. E é por isso que o jejum de Ester não é apenas uma referência histórica. Ele é uma estratégia espiritual que pode ser aplicada hoje, diante de situações impossíveis, de ameaças contra sua família, de enfermidades sem diagnóstico ou decisões urgentes que exigem direção de Deus. Mas atenção! Esse jejum não pode ser feito de qualquer jeito. É preciso ter um propósito claro. Ester jejuou por uma causa coletiva, não pessoal. Por isso, se você quiser fazer esse jejum hoje, precisa entender que ele não é para vaidade espiritual ou barganha com Deus, mas para quebrantamento real. Você sente que há algo urgente na sua vida? Você se encontra em um momento que não há mais solução humana? Já tentou todas as possibilidades e nada funcionou? Talvez Deus esteja te chamando para este tipo de entrega. O jejum de Ester tem 3 características principais. Totalidade. 3 dias e 3 noites sem comida nem água. Propósito específico. Uma causa justa, urgente e espiritual. Unidade. Não foi feito sozinho, mas em grupo. O povo inteiro se uniu. Você talvez pergunte: posso fazer esse jejum sozinho? Sim, desde que a motivação seja correta. Mas o poder da unidade ainda é algo que move o sobrenatural de forma mais intensa. Como diz Eclesiastes 4, versículo 12: E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa.
Se a igreja se unisse hoje, como nos dias de Ester, em jejum e oração com propósito, será que não veríamos uma intervenção poderosa de Deus em nossa nação, em nossa casa, no nosso ministério? Quero que você pense agora. Qual é o decreto de morte que você precisa anular? Qual é o livramento que você está buscando? Qual é a resposta urgente que sua alma clama? Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários. Eu vou aprender a jejuar hoje. Agora vou te falar como praticar o jejum de Ester nos dias atuais. Quais são os cuidados físicos e espirituais, o que a Bíblia nos alerta sobre ele, e principalmente como se preparar para receber as respostas do céu. O jejum de Ester é um jejum radical que exige preparo tanto espiritual quanto físico. Na Bíblia, como vimos anteriormente em Ester 4, versículo 16, ele foi feito sem comer nem beber por 3 dias e 3 noites. Isso o classifica como um jejum absoluto. E é importante compreender que esse tipo de jejum não deve ser feito de forma leviana, pois envolve riscos à saúde se não for praticado com responsabilidade. Muitos estudiosos alertam que o corpo humano pode resistir por 3 dias, sem alimento e água, desde que esteja em boas condições físicas. Por isso, antes de fazer esse jejum, é essencial avaliar sua saúde, buscar orientação médica se necessário, e não forçar além do que seu corpo pode suportar. Mas mais do que o preparo físico, é o preparo espiritual que faz toda a diferença. O jejum de Ester não é um desafio pessoal, nem uma tentativa de impressionar a Deus. Ele é, acima de tudo, um ato de quebrantamento, um grito espiritual por intervenção divina, um pedido que reconhece a total dependência do Senhor. Antes de jejuar, ore com sinceridade, confesse seus pecados, peça a Deus que sonde seu coração e revele qualquer motivação errada. O jejum de Ester deve partir de um coração arrependido, disposto a obedecer e com um propósito claro. Agora, vamos falar sobre os passos práticos de como fazer esse jejum hoje. Primeiro, defina o propósito espiritual com clareza. Você está jejuando por livramento? Por libertação espiritual? Por uma causa coletiva que afeta sua casa, sua igreja ou sua nação? Isso é essencial, pois o jejum sem propósito se torna apenas abstinência. Segundo, prepare-se com antecedência. Se você nunca fez um jejum total antes, talvez seja necessário fazer jejum parciais nos dias anteriores para preparar seu corpo. Jejuns como o de Daniel, ou de 12 a 24 horas, podem ser úteis como introdução. Terceiro, comece e encerre o jejum com oração. Assim como Ester convocou um período de intercessão antes de agir, você deve orar intensamente antes de começar e quando for finalizar. Não termine o jejum voltando à rotina como se nada tivesse acontecido. Encerre-o com gratidão, louvor e vigilância. Quarto, se possível, uma-se a outros. Mesmo que não tenha um grupo grande como os judeus em Suzã, encontre 2 ou 3 irmãos de confiança. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quinto, durante os 3 dias, consagre-se totalmente. Desligue-se das redes sociais, evite distrações. Foque em oração, leitura da palavra, adoração e silêncio diante de Deus. Esse tempo não é apenas de abstinência física, mas de mergulho profundo na presença do Altíssimo. Você sente que há decretos contra sua vida? Portas fechadas? Vidas familiares paralisadas? Maldições hereditárias? Inveja, calúnias, injustiças? O jejum de Ester pode ser uma arma poderosa para anular essas investidas quando feito com fé e propósito. Lembre-se do que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O jejum de Ester é uma forma de humilhação voluntária diante de Deus. É o clamor de quem diz: Senhor, sem ti nada posso, mas se o Senhor se levantar, tudo pode mudar. E essa é a sua hora de tomar uma decisão. Não adie mais. Se Deus está falando contigo neste vídeo, busque sabedoria, consagre esse tempo e coloque o jejum de Ester como parte da sua caminhada espiritual. Não como rotina, mas como resposta ao chamado do céu para um tempo específico. Agora que você já entendeu o que é o jejum de Ester e como realizá-lo nos dias de hoje, chegou a hora de mostrar uma das verdades mais impressionantes da palavra de Deus. O que acontece nos bastidores espirituais quando um jejum como esse é realizado com fé e temor. Muitos crentes vivem suas vidas espirituais sem entender o impacto que o jejum tem no reino invisível. Mas a Bíblia é clara: há uma guerra nos céus, e cada ação feita aqui na terra com fé e obediência move as estruturas espirituais de forma poderosa. Irmão, irmã, quando se jejua com sinceridade, Deus começa a levantar memórias que estavam enterradas, honra que havia sido esquecida, justiça que parecia adormecida. O jejum de Ester ativa a justiça de Deus. Ele reverte sentenças, desmonta conspirações, confunde os inimigos e exalta aqueles que foram humilhados. E isso não é apenas uma teoria. É algo confirmado por estudiosos sérios e por muitos relatos da igreja contemporânea. Mas, espiritualmente falando, o que realmente acontece? 1. O jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. Quando o corpo se cala, o espírito fala. É nesse silêncio do estômago que a alma clama com mais força. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. O jejum de Ester coloca a carne sob total sujeição, e isso libera a autoridade espiritual. Do jejum silencia vozes do inimigo. Quantas vezes a mente é bombardeada por medo, ansiedade e dúvida? Quando se jejua com santidade, o inimigo perde espaço. A alma se conecta com o Espírito de Deus e a confusão mental se desfaz. Os pensamentos ficam alinhados com o céu. 3. O jejum ativa anjos em batalha. Sim, há atividade angelical. Em Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3, o profeta diz que jejuou por 3 semanas. E no versículo 12, o anjo lhe diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Isso prova que o jejum acelera respostas e ativa anjos em favor dos santos. No jejum de Ester, isso também acontece. Os céus se movem, Deus envia reforço e o impossível começa a acontecer. 4. O jejum quebra cadeias espirituais. Algumas amarras não saem apenas com oração. Jesus mesmo disse, em Marcos capítulo 9, versículo 29, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Existem opressões, vícios, ataques noturnos, divisões familiares, enfermidades espirituais que só se rompem com o poder do jejum. E o jejum de Ester é uma arma estratégica para isso. Se você está vivendo uma situação onde tudo parece fechado, onde pessoas estão se levantando contra você, onde as portas estão trancadas e as forças estão se esgotando, é tempo de jejum, é tempo de busca, é tempo de rendição total. O jejum não é uma moeda de troca, é um sinal de quebrantamento, é uma demonstração de fé e é um convite para que Deus tome o controle. Se você chegou até aqui, é porque Deus está despertando algo no seu espírito. E agora,
Vamos revelar por que o jejum de Esther é tão perigoso para o inferno e, ao mesmo tempo, tão transformador para aqueles que se entregam com sinceridade. O jejum de Esther incomoda o reino das trevas, porque ele anula estratégias ocultas, desmascara planos malignos e ativa o livramento de Deus em situações extremas. É por isso que ele é tão sobrenatural. E agora eu quero te mostrar 3 revelações que vão mudar a forma como você enxerga esse jejum. Primeira revelação: o jejum de Esther expõe o inimigo. Enquanto Amã tramava nos bastidores, Deus usou o jejum para fazer tudo vir à luz. Ele planejou enforcar Mardoqueu, mas foi ele quem acabou sendo enforcado na própria forca. Está escrito em Esther, capítulo 7, versículo 10. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. O que isso significa espiritualmente? Significa que há armadilhas sendo preparadas contra os servos de Deus, mas quando o jejum é feito com sinceridade e temor, essas ciladas se voltam contra quem as armou. É como um efeito de retorno. O mal que foi lançado volta para o próprio emissor. E isso não é superstição, é Bíblia, é justiça divina. O jejum de Esther ativa o julgamento de Deus contra obras de injustiça. Segunda revelação: o jejum de Esther libera favor sobrenatural. Esther não era rainha por acaso. Sua posição foi profética. E quando ela se posiciona em jejum e oração, Deus derrama sobre ela uma graça irresistível. Em Esther capítulo 5, versículo 2, diz: E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Ela não morreu. Ela foi recebida com honra. Quando você jejua como Esther, Deus faz corações se abrirem, portas se destrancarem e favores impossíveis serem liberados. É um tipo de favor que não vem de manipulação, mas de intervenção divina. Isso acontece no casamento, no ministério, no trabalho, na justiça, em qualquer área onde o favor de Deus precisa se manifestar. Terceira revelação: o jejum de Esther muda decretos. Esse é talvez o ponto mais chocante e glorioso de toda a história. Amã já tinha enviado cartas assinadas com o selo do rei, decretando a morte dos judeus. Aos olhos humanos, aquilo era irrevogável, era oficial, era selado. Mas quando o povo jejuou e orou, Deus trouxe um novo decreto. Esther capítulo 8, versículo 8 diz: Escrevi, pois, em favor dos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, ninguém o pode revogar. O que estava selado pelo homem foi revogado por Deus. Um novo decreto foi estabelecido, e espiritualmente isso acontece com quem jejua hoje. O que estava selado contra você pode ser desfeito pelo poder do jejum e da oração. E aqui está a verdade que o inferno mais teme. O jejum de Esther transforma o campo de batalha. O oprimido se torna guerreiro. O que estava destinado à derrota entra em um ciclo de vitória. O decreto de morte se transforma em decreto de vida. Por isso, o diabo odeia quando alguém descobre esse princípio. Ele prefere que os crentes apenas orem sem intensidade, que vivam no raso, que fujam do sacrifício. Mas quando um filho de Deus se levanta em jejum, as muralhas caem, os céus se abrem e o favor de Deus desce. Agora, vou responder algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre o jejum de Esther. Qualquer pessoa pode fazer esse jejum? Teologicamente, sim. Mas é preciso sabedoria. Pessoas com problemas de saúde, gestantes, idosos ou em uso de medicação devem buscar orientação médica e espiritual antes de fazer um jejum total de 3 dias. Há outras formas de jejum que também são poderosas e eficazes. 2. Preciso fazer sem água também? O jejum de Esther bíblico foi feito sem água nem comida.
Mas, se seu corpo não aguenta, não se culpe. Deus conhece sua estrutura. A chave é a sinceridade e a entrega. Há quem faça o jejum total até onde o corpo permite e depois siga em jejum parcial. Terceiro, posso fazer sozinho? Sim, mas é sempre mais poderoso quando há unidade. Se puder convocar outros irmãos para jejuar com você, mesmo que virtualmente, o impacto espiritual pode ser ainda maior. Quarto, o que fazer após o jejum? Muitos cometem o erro de acabar o jejum e voltar para o mesmo estilo de vida de antes. Não faça isso. Após o jejum, continue firme em oração, obediência e vigilância. O jejum prepara o caminho, mas é a fidelidade que mantém o favor de Deus. Agora, quero orar com você. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença com o coração rendido. Me ensina a jejuar com temor, com sinceridade, com propósito. Me mostra quando e como jejuar. Dá-me forças para obedecer, discernimento para agir e graça para suportar. Que toda sentença do inimigo contra mim e minha casa seja quebrada pelo Teu poder. Assim como o Senhor livrou os judeus nos dias de Ester, livra também minha família. Que um novo decreto de vida, favor e vitória seja liberado sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Se você orou com fé, declare nos comentários: um novo decreto foi liberado sobre minha vida. Eles vão abrir ainda mais os seus olhos espirituais e te conduzir a um novo nível de entendimento e autoridade. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento. Diga com fé: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa meus pecados e me faz nova criatura. Que o Senhor te abençoe poderosamente. A paz do Senhor Jesus Cristo.